A Adriana abriu um salão de beleza ao lado da irmã e as duas mandaram bem nos penteados e nas maquiagens. Os clientes vieram, mas no ritmo intenso do trabalho, elas esqueceram de organizar o negócio. Quando os problemas chegaram, foi como uma tempestade de prejuízos. As finanças do salão foram comprometidas seriamente e o negócio teve de ser fechado. Onde foi que eu errei? E para responder a essa pergunta, quem está ao meu lado é justamente a Adriana. Adriana, seja bem-vinda. Obrigadão, um beijo aqui. Obrigada pela sua participação com a gente, viu? Adriana, vamos começar do começo, como diz o pessoal. Quando você decidiu empreender? Eu nasci num lar vendedor. Minha mãe era cabeleireira por necessidade, né? Porque tinha 3 filhas, meninas pretas e crespas, então tinha que lidar com o nosso cabelo e tal. E não tinha grana para ir para o salão, então ela aprendeu a fazer os nossos cabelos e unhas. E aí, com 12 anos, eu já sabia fazer unha, já fazia com ela. Já recebia por isso, eu comecei, acho que aprendi com uns 10 anos, mais ou menos. Mas, com 15, eu já tive meu primeiro salão de beleza com a minha irmã. Então, a partir E aí dos você 15 começou anos. com 15 anos, então. Adriana, quais foram as dificuldades que você teve naquela época, quando você foi abrir? Em primeiro lugar, você fez um planejamento direitinho, bonitinho, ou arriscou? Zero planejamento, né? O planejamento era só assim, precisamos de dinheiro, vamos trabalhar, meu pai tinha falecido, então precisamos nos virar. Então pegamos o que tinha ali, compramos móveis usados, tinha uma habilidade e fomos embora. Então o erro já começou aí, planejamento zero. Mas naquela época você não tinha um pensamento que você tem hoje, é claro. E aí como é que você fez para organizar essa empresa naquele primeiro momento? Até porque inicialmente a gente nem encara como empresa, né? Na verdade, ainda demorei, sabe, para organizar como empresa, mesmo que não tinha CNPJ, não tinha documento. 15 então, anos, né? não tinha nada disso. Tinha um sonho e uma cadeira com um lavatório e um secador ali, só. Como é que foi essa dificuldade? Como é que foi abrir esse salão? Então, esse primeiro foi isso. A gente só abriu e foi ali tentando trabalhar, mas sem nem nada elaborado, nenhum projeto, nenhum planejamento. E aí, só em 2005, já na minha fase adulta, depois que eu já tinha os meus 2 filhos, eu resolvi empreender legalmente. Então, ter CNPJ, procurar auxílio de banco, né? Entender um pouco sobre gestão, porque eu já tinha quebrado muita cabeça antes. E tinha entendido que se você não tiver tudo anotadinho, se você não tiver tudo separado, conta de casa com conta de empresa, você não consegue caminhar. Então, Só para a gente detalhar um pouquinho mais, você falou que você quebrou a cabeça. Como é que foi isso? O que você quebrou a cabeça? Só para a gente poder detalhar, o que era complicado ali? a complicação maior é como gerir um dinheiro, colocar o dinheiro no salão e depois o que fazer com aquele dinheiro que a gente ganhava, por exemplo, né? Então, Gestão a financeira. gestão era muito complicada, porque eu não sabia, não tinha essa educação. Né? Então, procurar ajuda de banco, por exemplo, a gente não tinha, porque como a gente não sabia gerir, não tinha crédito, não tinha score alto, né? Então, essa dificuldade financeira foi sempre algo que segurou o crescimento aí até a gente entender. No caso da gestão, você separava a sua conta pessoal da conta do salão? No começo, não. E era o que deixou tudo embolado, né? Assim, que não permitia o crescimento. Então, depois que a gente entendeu que precisava aprender a gerir, que precisava separar o que é da empresa, o que é de casa, que tudo tinha seu lugar, então a gente começou a estudar a respeito aí, começou a melhorar as coisas e a crescer. A parceria que você tinha com a sua irmã é muito importante a gente deixar claro que uma coisa é a convivência de família, outra coisa é a convivência empresarial. Você acha que faltou ali dividir direitinho o que cada uma ia fazer? Talvez um contrato mais assertivo? Com certeza, não tinha contrato, né? O contrato era um pacto de sangue. Porque não tinha contrato. Então era todo mundo faz tudo e no final ninguém fazia nada. Então, uma cobrava da outra, aquela coisa toda. Sabíamos trabalhar muito bem, assim como trabalhamos ainda hoje. Mas essa questão mesmo de gestão financeira e de organização empresarial era o que faltava muito, né? Então não funcionou, não deu certo, porque era duas cabeças duras, uma batendo na outra ali e não fluía. Quem cuidava da gestão financeira?
Não tinha ninguém. Tinha, era eu e ela do jeito que dava. Aí que vinha a confusão. E não geria, não funcionava. E como é que fazia com as compras? Como é que você separava os produtos? Você chegou a procurar os fornecedores de uma forma bem mais empresarial mesmo, para conseguir desconto? Ou você comprava em qualquer lugar? Como é que era? Não, a gente comprava em qualquer lugar. A gente ia numa loja, como o Rede do Cosmético contava. Não tinha essa expertise que eu tenho hoje de procurar um fornecedor, um fabricante, né? Até porque a gente não tinha dinheiro para comprar em grande quantidade. Então, o que acontece? Muitas vezes também o pequeno empresário, aquela pessoa que está começando, ela não tem como comprar com desconto porque ela não tem dinheiro para fazer aquele primeiro pedido que tem normalmente um valor alto, um valor acima daquilo que ela pode pagar. Então acaba que o pequeno empresário que está começando, principalmente no ramo da beleza, ele vai gastar muito mais que ganha, porque ele vai comprar um valor de cliente final para poder repassar para um outro cliente. Então isso gera um custo muito alto, né? E aí, para a gente procurar um fornecedor como eu tenho hoje eu só compro direto do fornecedor, do fabricante. E aí eu tenho desconto, tenho valores diferentes, mas aí eu tenho que fazer pedidos mínimos com valores bem altos, porque senão a gente não consegue comprar. E com relação à organização da empresa, como é que era isso? Quem fazia o quê? Você comentou que vocês faziam tudo juntos, mas como é que era aquela divisão, por exemplo, você vai cuidar de um cabelo que for dessa forma, eu vou cuidar de outro dessa forma, ou chegou uma cliente, quem vai atender? Nesse caso, ela fazia cabelo, eu fazia unha, maquiagem, penteado, então cabelo era cortes, escovas, procedimentos químicos, ela fazia. E os outros procedimentos eu fazia. Então a gente tinha essa divisão, assim, inicialmente ela por ser mais velha, tinha mais confiança dos clientes, trabalhava com os cabelos e eu com os outros serviços. Como é que era a divulgação? Como é que era o marketing de vocês? Marketing não existia nem essa palavra, mas era boca a boca. Né? A gente fazia um trabalho bem feito, a cliente que estava sentada ali trazia outros clientes. Isso dava certo? Tinha crescimento? Tinha. Por incrível que pareça, a gente sempre teve muitos clientes fiéis, que temos até hoje, tanto eu quanto ela. Mas era isso, assim, era o que tinha para o momento, né? Não existia redes sociais, não existia nada disso. O máximo era panfleto, que a gente também não tinha dinheiro para fazer, e quando fazia, a gente quase morria de chorar quando via um panfleto nosso jogado na rua. Porque é pesado, né? Então, todo investimento que é feito com relação a isso, né? Sim, era bem dispendioso, então a gente trabalhava bastante, fazendo o nosso melhor com o cliente. E no caso, Adriana, como é que era a divisão dentro da empresa no sentido de organização do espaço? Vocês locaram o local era de vocês, como é que foi isso? Não, o inicial era na nossa casa mesmo, na garagem de casa. Então a gente tinha ali um espaço na casa da nossa mãe e ali a gente fez o salão. Você acha que se você tivesse investido um pouco mais com relação ao local, teria ajudado também um pouquinho mais? Como a gente geria, não ia adiantar, acho que a gente ia se afundar mais, né? Porque como a gente não tinha uma boa gestão, a gente não tinha uma separação, então acho que não ia ser bom. Acho que a gente quebraria mais rápido ou separaria mais rápido. Porque seria mais um investimento, mais uma conta para pagar, né? E se a gente não estava conseguindo gerir aquilo ali na garagem de casa, com certeza numa loja seria mais complicado. E aí, como é que vocês decidiram se separar? Como é que foi essa decisão? Eu e ela somos muito diferentes, assim, nessa questão administrativa, de trabalho. Eu sou workaholic, eu não tenho freio. Ela já entende que precisa parar, tirar férias, descansar. E tá tudo bem com relação a isso. E com isso, eu entendi que a gente se chocava, né? Que eu tinha outras perspectivas de vida, que eu queria alcançar outros lugares. Principalmente, eu queria trabalhar sem química, sem alisamento, sem progressiva, sem selante, sem nada que tivesse cheiros ruins no salão, por exemplo, químicas. E ela era a profissional do alisamento, ela que fazia tudo isso. E aí foi o momento que eu entendi que tínhamos que nos distanciar para cada um criar o seu caminho. E a separação empresarial foi tranquila? Não foi, porque somos irmãs, não tinha contrato, então tinha duas cadeiras, eu peguei uma, ela pegou outra, ela ficou com um secador, eu outro, e foi isso. Foi uma separação assim.
E aí a gente tem que lembrar também que, assim como outros empresários, você passou pela pandemia. Nossa. Como é que foi esse período? No momento da pandemia, já tinha a minha empresa, já tinha o AfroChic, já não estava mais com a irmã, já era uma empresa consolidada, eu e meu esposo, né, que é meu sócio. E aí foi muito difícil porque os salões foram os primeiros que fecharam, os últimos que abriram. Então a gente já com faturamento alto, ficamos 108 dias de portas completamente fechadas, com 8 profissionais CLTs, a gente continuou pagando todos eles. Então tinha os investimentos que a gente tinha feito antes, né? Aluguel, contatos, contas fixas e boletos e tudo que a gente tinha feito já a longo prazo para manter o salão. Então a gente teve que ir pagando e não recebendo, então não tinha receita. Então a gente não quebrou, teve apoio, né, dos bancos, empréstimos empresariais. E aí quando a gente voltou, graças a Deus, a gente tem uma clientela muito fiel que nos acompanhou. Quando a gente voltaram, claro que uma quantidade bem menor, porque tinha ali uma porcentagem de pessoas que poderiam ocupar o espaço, o afastamento social, toda aquela coisa, o medo, a falta de grana de muita gente. Então, quando a gente voltou, a gente teve uma queda, né, no faturamento muito grande e a gente bambeou, porque o nosso capital de giro foi embora nesses 4 meses, enquanto a gente ficou de portas fechadas. É claro que não dá para prever uma pandemia, ninguém imaginou que iria acontecer. Mas você acha que você poderia ter se organizado financeiramente para uma emergência em especial? Né? Você não conseguiu manter ali durante um longo tempo o seu salão, e é óbvio isso, né? O tempo de fechamento foi muito grande. Mas você acha que deveria ter feito um pouquinho mais de caixa ali para uma emergência maior? Eu acho que caixa é sempre importante, né? A gente tinha o caixa, mas para 2 meses. A gente não tinha um caixa para 6 meses, que seria o ideal. Então, quando bateu a pandemia, que deu 4 meses, a gente foi afundando. E quando você parou, você olhou para trás, aí o que você pensou com relação ao que você iria fazer? Primeiro eu pensei, vamos fechar, vamos declarar falência, porque não tinha de onde tirar mais, né? Então, assim, a gente tinha dívidas e tinha que pagar, bancar tudo aquilo para se manter de portas abertas. Mas como a gente tem um trabalho muito intenso, tanto de redes sociais, ótimos profissionais, a gente conseguiu trazer de volta todo o nosso público, né? E alavancar e trazer novos serviços. E aí entrei com um trabalho nas redes sociais mais intenso, delivery, a consultoria, atendimento online mesmo. O cliente queria, eu quero saber o que fazer com o meu cabelo, atendimento virtual e venda. Bom, essa parte a gente vai contar como é que tá depois do intervalo. Até porque você que está acompanhando a gente, com certeza você está ouvindo esse barulho, é porque a gente está num lugar especial, que a gente só vai mostrar depois, né, Adriana? É. E depois do intervalo também tem a conversa com Enio Pinto, que é o especialista do Sebrae, que vai explicar exatamente onde foi que a Adriana errou e, é claro, dar dicas também. A gente volta já. Estamos de volta e no programa de hoje a gente está conhecendo a história da Adriana, que com 15 anos abriu um salão de beleza, passou por uma série de problemas, teve que fechar, teve uma sociedade com a irmã, teve que separar também, né, Adriana? Só para a gente poder lembrar, quais foram os pontos que você acha que você errou naquela época? Um tópicozinho, uma listazinha. Falta de contrato, a gestão financeira que não tinha, né? E as atribuições exatas para cada profissional ou para cada sócio. Bom, agora a gente vai conversar com o Enio Pinto, que é especialista do Sebrae, e ele vai explicar exatamente onde foi que a Adriana errou e, é claro, dar dicas também. Enio, é com você. A Adriana começou a atuar como cabeleireira e ficou na informalidade por muito tempo. Por conta disso, ela teve muitas dificuldades para organizar o negócio. Grande Márcio Fontinelli, olá Adriana, vamos para as nossas dicas de hoje. E a gente já começa falando aqui das vantagens, dos benefícios em se formalizar.
Primeiro, Adriana, quando você se formaliza, tira o seu CNPJ, isso abre as portas para que você tenha benefícios econômicos, porque você vai começar a vender também para médias e grandes empresas, já que agora você pode emitir nota fiscal. Inclusive, você vai conseguir vender também para prefeituras, para o governo, além de acessar linhas de crédito específicas destinadas a microempreendedores individuais, por exemplo. Um outro ponto bastante relevante é o pacote previdenciário que você tem, de um pagamento mensal que você faz, eu diria bastante modesto, de alguma coisa em torno de R$ 50 a R$ 53. Esse pacote previdenciário contempla aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, auxílio salário maternidade, auxílio doença, auxílio reclusão e até uma pensão de morte para os seus descendentes. Mas veja, na minha avaliação, além dos benefícios econômicos, creditícios e previdenciários, o principal é que a partir do momento em que você é formal, que você tem um CNPJ, você muda a tua atitude. O raciocínio é, agora o negócio é para valer. E aí as coisas começam de fato a acontecer no teu empreendimento. Pela falta de regularização, a Adriana não conseguia fazer uma gestão equilibrada das finanças da empresa. O planejamento financeiro é relacionado diretamente com a regularização do negócio? É possível organizar as finanças na informalidade? Agora, Adriana, essa questão de uma evolução financeira mesmo na informalidade, eu queria dar um passo atrás. Hoje não há justificativa plausível para que você permaneça na informalidade. Veja, todas as justificativas para não me formalizar caíram por terra. Hoje é muito rápido se formalizar, você pode fazer isso em 15, 20 minutos. É feito pela internet, é feito inclusive até pelo telefone. Você pode ligar para o Sebrae, por exemplo, e ele faz essa formalização por você por fone no 0800 570 0800. Então é rápida, é desburocratizada, você faz de maneira remota, à distância e o melhor, é gratuita. E veja, a partir do momento em que você está formalizado como um microempreendedor individual, o recolhimento, como eu sinalizei, é muito modesto. Apenas alguma coisa em torno de R$ 50 a R$ 53 por mês, que é recolhido através do DAS, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional, e é o único tributo que você paga. E tem, em compensação, em contrapartida, um pacote muito interessante. A sociedade entre as irmãs era por acordo verbal, não havia contrato entre elas. Firmar contrato é importante mesmo quando os sócios são parentes? E aí, Adriana, eu queria completar uma questão que é, a tua sócia era a tua irmã, aí um parentesco. Veja, sociedade a gente não faz por afinidade, né? Amizade a gente faz por afinidade. Você procura alguém que tenha mais ou menos os mesmos gostos que você tem. Torcem para o mesmo time, gostam dos mesmos tipos de músicas, de filmes, e aí vocês vão desenvolver ali uma parceria. Quando se trata de sociedade, você tem que procurar alguém que não tenha afinidades, e sim que complete você, que tenha as habilidades, as necessidades que de alguma maneira são lacunas na tua atitude, no teu perfil empreendedor. O que você precisa é de um indivíduo que complete, mas que tenha uma atuação convergente. Nem sempre o familiar ou o melhor amigo é a pessoa ideal para uma sociedade. O foco é o que falta em mim. Como é que esse sócio pode agregar valor ao empreendimento? Trazendo competências, trazendo recursos, trazendo disponibilidade de agenda, trazendo experiências pregressas que eventualmente eu não tenha. Sociedade não é por afinidade. Então cuidado na hora de convidar uma irmã que de alguma maneira foi criada dentro dos mesmos valores. Avalie se a sua irmã de fato tem um perfil complementar ao seu. As duas sócias trabalhavam muito, mas não progrediam. Ao final, elas se separaram, quando perceber que uma parceira não está dando certo. Agora veja, você tem que avaliar se há muita fricção dentro dessa sociedade. Se o dia a dia de vocês tem muito desgaste, muito estresse, e isso toma muita energia que deveria ser direcionada para o negócio, vocês têm que sentar e reavaliar essa parceria. Mesmo que o negócio esteja indo bem, se você não tem realização, plenitude, se você não tem satisfação pessoal em atuar com o sócio, cabe sim sentar e reavaliar a sociedade. A Adriana também não definiu uma rede de fornecedores. Ela comprava os produtos que necessitava em qualquer loja sem firmar parcerias. A relação com fornecedores é importante? E aí, Adriana, eu entro na questão dos fornecedores. E eu sempre tenho dito aqui o seguinte, veja,
O cliente hoje, ele paga preço, mas quer receber valor. E você só tem condições de entregar valor, que é entregar um benefício concreto pelo qual o cliente está pagando, mas por meio de uma experiência incrível, memorável. Você só tem como entregar valor se você comprar valor. E aí então o seu fornecedor passa a ser uma peça muito importante na sua cadeia de entrega de valor. Só vende bem quem compra bem. Isso tem que ficar muito claro para você e para o seu fornecedor. O que é o ideal? Que você tenha alguma coisa em torno de 2, 3 fornecedores para cada produto que você revende, para cada insumo que você utiliza na prestação de serviços dentro do seu salão. Porque você sempre vai ter a possibilidade de checar quem tem melhores preços, qualidade, prontidão de entrega, quem de fato é um parceiro do teu negócio, agregando valor ao teu negócio para que você possa entregar valor para o cliente final. A Adriana reclama que no início não tinha dinheiro suficiente para negociar grandes compras com os fornecedores. É possível fechar parcerias com fornecedores, mesmo não tendo condições de realizar grandes compras? E aí, Adriana, no início é sim possível negociar com os fornecedores condições mais favoráveis de compra, até para diminuir a sua necessidade de giro. Porque o que é o capital de giro? É porque você compra à vista, está chegando agora, não tem ainda poder de barganha, só que vai receber a prazo. Vai ter um hiato aí. Você pega o seu dinheiro, coloca na mão do fornecedor, empata em produtos, depois disso você transfere para o teu cliente, que vai pagar para você de maneira parcelada. O dinheiro não fica na mão do empreendedor, há uma falta de liquidez, portanto, amplia a necessidade de capital de giro. Portanto, há sim a possibilidade de conversar e negociar prazos com o seu fornecedor, mas uma outra dica interessante é o seguinte: procure outros empreendedores do mesmo segmento setorial em que você atua. Procure outros salões que compram produtos similares aos que você adquire. E aí faça uma compra conjunta. Desenvolva aí não uma concorrência predatória, e sim uma parceria, uma cooperação. E aí vocês juntos são mais fortes para irem até o fornecedor e terem melhores condições de negociação de compras. A pandemia da Covid-19 trouxe prejuízos significativos para o negócio da Adriana. Ela revela que o capital de giro da empresa acabou no período. Além do capital de giro, o empreendedor precisa se preocupar em fazer um fundo de emergência? E Adriana, você foi atingida em cheio, como todos os empreendedores, como todos os seres humanos, na verdade, pela pandemia da Covid-19. O que a gente tem dito aqui de maneira recorrente é o seguinte: é fundamental que você tenha uma opção A, que é uma reserva técnica. A gente sugere que essa reserva seja alguma coisa em torno de 6 meses do seu custo fixo. E aí lembrando, custo fixo é aquele que independe do volume de venda. Comercializando ou não, você tem que pagar, você tem que honrar. Por exemplo, o seu aluguel, que acontece todos os meses, vendendo ou não vendendo. O que é o ideal? Que você tenha uma reserva técnica que seja alguma coisa mais ou menos em torno de 6 meses, um provisionamento que te permita viver 6 meses sem vender e ainda assim honrando os seus custos fixos. Esse é um plano A. Um plano B, factível, mas mais oneroso um pouco, é um bom relacionamento com o seu gerente de banco para conseguir uma linha de crédito bastante interessante, favorável, para que você honre as suas obrigações de giro até que o negócio volte a operar em condições normais. Essa linha de crédito, atenção, precisa ter um período de carência. Eu acesso o crédito, começo a utilizar esse crédito, mas só vou pagar depois de um período de 6, 12 meses, que seria um período de carência negociado com o seu banco. Grande Márcio, volto a bola para você. Adriana, espero que as dicas tenham sido úteis e sugiro que você continue nos acompanhando aqui no canal Empreender. Valeu, Enio. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Adriana, você conseguiu se reerguer, né? Você teve que fechar durante a pandemia, mas aí você conseguiu reorganizar a sua empresa, montar tudo direitinho e voltou. Hoje você tem a AfroChic, que está funcionando 100%. Qual é a diferença da Adriana daquela época para a Adriana de hoje? A Adriana de hoje estuda bastante, aprendeu a fazer muitas contas, delegar, colocar cada pessoa na função adequada, né? Sem negociar. Entendi que cada profissional, que cada sócio precisa ter uma função, estudar bem para aquela área para conseguir fazer a empresa crescer. A partir de tudo que você viveu, eu queria que você desse uma dica para quem está assistindo a gente, para quem está passando pela mesma coisa que você passou, talvez esteja pensando em desistir
Então, o que você diria para essa pessoa? Primeira coisa é, desistir não é vergonha. Se você de fato não consegue, desista, dê um passo para trás para você ir adiante. Agora, se você ainda vê uma luz no fim do túnel, estude. Vá buscar aí o conhecimento, vai buscar quem possa te ajudar, consultoria de especialistas para te dar a luz para aquilo que está deixando a sua empresa aí afundar ou ir para o buraco. Porque é muito bom sonhar, mas melhor é realizar. Adriana, obrigado pela sua participação. Obrigada. Obrigado por contar a sua história, dividir com a gente tudo isso que você viveu. E parabéns pelo sucesso de agora. Obrigada. Onde Foi Que Eu Errei fica por aqui. Na semana que vem a gente está de volta. Continue ligado com a gente no canal Empreender. Onde assistir, já é um bom negócio. Tchau.